Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o professor aposentado do Instituto Oceanográfico, Edmundo Nonato. Professor, quando nasceu seu interesse pela oceanografia? Bom, provavelmente, o mais óbvio, é depois desse estágio na França, e particularmente na Bretanha, o mar se impôs, de certa forma, porque o meu interesse até a época era a parte biológica. Os animais e os vegetais, tanto terrestres quanto marítimos, mas a Bretanha tem uma peculiaridade, o Canal da Mancha, que é próximo ao Canal da Mancha, com marés muito grandes. Isso significa a exposição de uma área enorme na baixa-mar. Então me causou um impacto muito grande ver aquela enorme extensão. E, além disso, o povoamento, digamos, os organismos que vivem nas ondas de marés no Atlântico Norte são muito mais abundantes, mais aparentes do que aqui no Atlântico Sul. Então, apesar de eu ter me dedicado especificamente à parte biológica, seguramente ficou aquele impacto do mar, dos problemas oceanográficos, quer dizer, movimentos e peculiaridades da água. Uma peculiaridade interessante, água muito fria, contrariamente à nossa, que exigia uma disposição especial para entrar na água, para fazer coletas de animais, estudar aquela... Então, isso colocou o mar em evidência. E quando eu voltei ao Brasil, prossegui na área biológica, já estava bem familiarizado, mas a oceanografia ficou latente, digamos assim. Aí, na década de 50, na década de 50, 54, 55, se criou o Instituto Paulista de Oceanografia, com a vinda de um especialista em assuntos marítimos, o professor Vladimir Besnard, que era francês e que tinha assuntos para conversar. E, uma certa época, em 54, ele disse, mas olha, você fez estágio na França, se interessou, parece que o resultado foi bom, não quer passar para a área oceanográfica? E não estava muito interessado. Aí você pergunta, você se sentiu tentado com isso ou não, no primeiro momento? Não, eu fiquei tentado por uma oferta, e diz, olha, se você quiser vir para o oceanográfico, você tem a oportunidade de criar um laboratório no litoral de São Paulo, onde você escolher. Já existia um laboratório em Cananéia. E, na época, na Faculdade de Filosofia, cada dia se tornava mais importante, imperioso, ter um laboratório costeiro para levar os estudantes. Meus colegas e professores da História Natural, o professor Paulo Savaia, por exemplo, apaixonado pelo ensino e com convívio muito bom com estudantes, mas vamos fazer um laboratório. E aí, quando o Instituto Oceanográfico disse, se você vier para cá, você tem a oportunidade de criar um laboratório no litoral de São Paulo, onde escolher, fora Cananéia, que já existia. Então, eu não tive como recusar. Então, em fim de 54, eu aceitei a oferta, entrei em acordo com a Faculdade de Filosofia, não podia deixar de repente, mas fiquei, na época de 55, no ano de 55, tanto na Faculdade de Filosofia quanto no Oceanográfico. E nessa época construímos um pequeno laboratório próximo de Ubatuba. Perfeito. Sobre isso nós vamos voltar a conversar, mas agora nós vamos ver um depoimento do seu filho, o Luiz Nonato, que é engenheiro do Instituto Oceanográfico. Ele foi um dos pesquisadores que iniciaram o Instituto Oceanográfico, que começaram a montar o Instituto Oceanográfico. Inclusive ele teve uma importância bastante grande na construção da base de pesquisas de Ubatuba, onde ele montou especificamente a base, e ele foi o responsável
por mais de 10 anos, até meados da década de 70. Nós moramos nessa base de pesquisa de Ubatuba por quase 10 anos, então eu tive um contato na infância assim, muito grande com a oceanografia. Então, a influência do meu pai realmente foi marcante na minha carreira profissional e todo o desenvolvimento acadêmico. Bom, professor, como nós vimos agora, o seu filho falou que vocês moraram um longo tempo, quase 10 anos, em Ubatuba, né? Isso eu estava contando para a gente antes da intervenção dele, do nascimento da base em Ubatuba. Queria que o senhor contasse um pouco como foi o nascimento dessa base, da base norte do IO, lá, e como começou esse projeto, como foi esse desenvolvimento? Como eu disse há pouco, havia um grande interesse da universidade de ter um laboratório, um local de trabalho no litoral. Tanto na Faculdade de Filosofia, o professor Savaia, trabalhávamos muito juntos, e quando o professor Besnar ofereceu essa oportunidade, na época, nós havíamos explorado, justamente procurando lugar para levar os alunos. Eu tive um colega especializado tive dois colegas, um especializado em botânica e outro assistente do professor Savaia, que era Erasmo Garcia Mendes e Ailton Joly, da botânica. E Ailton Joly e eu escolhemos um local do litoral norte que aparentemente oferecia condições muito boas para construir um laboratório. Foi em Enseada do Flamengo, um lugar chamado Praia do Lamberto, e isto foi em 1905, começo de 1955. Sim. E em julho de 55 nós já tínhamos feito um movimento de terra e instalado 2 pequenos prédios pré-fabricados capazes de receber os estudantes. E, coincidentemente, também em São Sebastião já estava se construindo um laboratório. O local escolhido em Ubatuba apresentava condições oceanográficas muito interessantes, porque muito próximo do mar aberto, água de mar aberto, e próximo da estrada de rodagem. Sim. A 50 metros da estrada, inclusive, na época, havia água doce, não é em qualquer lugar que se tem água doce, e havia um ribeirão de excelente qualidade que atravessava essa área. Então, essa área foi selecionada em função do local próprio, proximidade do mar, ancoradouro para proteger, para guardar as embarcações mais ou menos seguras e proximidade da rodovia. Então, praticamente em 8 meses, nós conseguimos pôr em funcionamento o primórdio da base norte. Certo. E qual era, se o senhor falou em primórdio, quais eram as grandes dificuldades, professor, do estudo ou da pesquisa oceanográfica no Brasil nesses primórdios? É interessante porque a pesquisa oceanográfica no Brasil começou, como é de se esperar, no Ministério da Marinha, com a instalação da Diretoria de Hidrografia e Navegação, que não era destinado, não tinha como objetivo direto oceanografia, mas tinha como objetivo navegação e necessariamente conhecimento das condições da água do mar, da massa de água do mar. Mas sempre vinha a pergunta, mas e aquela água costeira, como é em Cananéia, água lagunar, quais são as peculiaridades, qual é o interesse econômico, será que é bom para a pesca isso? Sim. Então, nessa época, já existia no Secretaria da Agricultura o que se chamou Instituto de Pesca, onde foi justamente que recebeu os primórdios do Instituto Oceanográfico. Certo. O Instituto Paulista de Oceanografia nasceu dentro da Secretaria da Agricultura da Água Branca, do setor da Água Branca. E aí, o professor Vladimir Besnar era um especialista mais em produtos de origem marinha.
Mas, com a experiência enorme que ele tinha, com o convívio com especialistas, ele disse, não só precisamos conhecer os produtos do mar, mas o próprio mar, em que o mar contribui para estes produtos de interesse humano, interesse econômico. E aí já tivemos o professor Besnard e o Instituto Paulista de Oceanografia teve a chance de receber colegas da Faculdade de Filosofia com uma formação, colegas da minha turma, Sim. a doutora Marta Vanucci, que tinha absorvido grande inteligência, grande capacidade, absorveu dos professores estrangeiros, que eu acabei de mencionar e de elogiar, transferiu para se assessorar o professor Besnard. Então, nós transferimos toda essa experiência para o litoral, a base norte. Certo, e nisso aí o senhor também foi um dos pioneiros no mergulho autônomo, né, no Brasil. O quanto isso, primeiro que o senhor sempre gostou muito de mergulhar, né, e o quanto isso ajudou na pesquisa oceanográfica? Esse é um aspecto que eu tenho muito prazer em falar, porque tem que voltar um pouquinho atrás. Por favor. Meu chefe na França, o Pierre Drache, tinha um grande amigo que era Cousteau, Jacques Cousteau. E Jacques Cousteau estava, na época, logo depois da guerra, trabalhando em Brest, que era uma cidade a algumas dezenas de quilômetros de Roscoff. Então, o escafandro autônomo foi apresentado ao público em 1950, numa reunião internacional. Mas, quando Drache veio ao Brasil em 48, ele trouxe um protótipo e causou emoção no Rio de Janeiro, saindo do mar com um escafandro. Numa ilhota na Baía da Guanabara, saiu do mar com o escafandro. Então, quando eu fui, tive a oportunidade de conviver com Pierre Drache na Bretanha, eu conheci o escafandro. Só que a temperatura da água e a ausência de roupas, vestimenta apropriada, impediu que tivesse experiência. Mas esse colega, Ailton Joly, que fez especialização nos Estados Unidos, e o Cousteau criou uma sucursal, não sei em que condições, nos Estados Unidos, numa firma chamada Spirotecnica. Então, nós pedimos à Fundação Rockefeller, Ailton Joly e eu, em 1953, pedimos 2 escafandros Cousteau. E fim de 53, começo de 54, nós recebemos os escafandros Cousteau, 2 modelos ainda primitivos, e começamos, Ailton Joly e eu, a aprender a mergulhar. Certo. Só que era muito difícil ar comprimido. Então a experiência foi muito lenta. Falando sobre essa experiência e tantas outras do senhor, nós vamos continuar conversando no próximo bloco. O Trajetória faz um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.